Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Primeira Chave Podcast. Eu sou Alessandro Marques, sou o host do podcast e hoje a pessoa que eu vou receber aqui nesse episódio, sem sombra de dúvidas, vai mudar a forma como você entende o mercado imobiliário e as nuances que envolvem esse mercado imobiliário. Essa pessoa, hoje o que nós vamos falar literalmente é como salvar pessoas de prejuízos gigantescos aí dentro do mercado imobiliário. Muita gente que sonha em comprar um imóvel, quase ninguém entende os riscos escondidos por trás do que a gente fala como documentação imobiliária, de regularização, dos problemas jurídicos e como isso pode transformar o seu sonho em dor de cabeça. Então se prepara, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui no podcast Primeira Chave. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje uma das maiores referências da região quando o assunto é direito imobiliário e regularização de imóvel. Ela atua há cerca de 7 anos exclusivamente no mercado imobiliário. Então não estou falando de uma pessoa que começou ontem, estou falando de uma pessoa que tem 7 anos trabalhando focado nesse segmento. Ela já participou de regularização de mais de 400 imóveis. Além disso, ministra cursos para corretores de imóveis e ainda é professora de Direito Imobiliário aqui em Feira de Santana. Então, se você conhece um corretor, um cara que entende ou que quer aprender sobre regularização de imóveis, manda esse episódio, porque hoje nós vamos receber, com a honra, está recebendo aqui no Primeira Chave Podcast, Maiana Oliveira, que é advogada imobiliarista, certo? E especializada em regularização de imóveis. Então seja muito bem-vinda ao Primeira Chave Podcast. Obrigada, Alessandro, pelo convite. É uma honra estar aqui falando para corretores de imóveis. Você sabe do meu gosto peculiar em falar para corretores de imóveis. Então é uma honra estar aqui fazendo esse podcast com você. Perfeito. E para a gente começar, Maiana, eu quero que você fale um pouco quem é Maiana Oliveira. Com a sua origem, como é que você veio parar dentro desse mercado aí, que é o mercado de regularização de imóveis. Minha história com a regularização de imóveis, com o direito imobiliário, vinha seguindo esse caminho já há um bom tempo, mas eu não entrei na faculdade com o objetivo de advogar. Eu nunca quis advogar, eu sempre quis trabalhar na área criminal, né? Então, eu entrei na faculdade e saí da faculdade querendo fazer concurso público. Então, eu sempre quis ser delegada. Nada a ver com o que eu trabalho hoje. E aí, no meio do caminho, comecei a trabalhar no cartório. Já estava formando ali, já estava no final. E aí, quando eu comecei a trabalhar no cartório, eu vi uma oportunidade. Perfeito. Né? E foi quando eu saí do cartório, eu trabalhei no cartório por um período no registro de imóveis. Eu já tinha feito um estágio lá no iniciozinho da faculdade, num tabelionato também, então eu já tinha tido esse contato. Quando eu saí do registro de imóveis, eu falei, eu não trabalho mais para ninguém. Então, eu trabalhava desde os 14 anos, trabalhando mesmo no comércio, trabalhei 7 anos no comércio, então falei, eu não trabalho mais para ninguém. E aí, eu nem era formada ainda, comecei trabalhando como um despachante mesmo. Que show de bola. Então, abri escritório e aí comecei a trabalhar com o mercado imobiliário e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu realmente amo o mercado imobiliário, sou entusiasta do mercado imobiliário. Perfeito. Então, vocês já sentiram aí, né, gente? Então, lembra que falar de regularização de imóveis é pensar em segurança dentro do processo de compra de um imóvel. E nada mais importante do que trazer uma pessoa que é entusiasta dessa área e uma pessoa que viu uma oportunidade e mergulhou de cabeça dentro desse mercado. E aí, Maiana, eu queria que você trouxesse para os telespectadores do Primeira Chave Podcast, você trouxesse um caso que foi delicado, complicado e complexo que envolveu regularização imobiliária. Eu não vou nem te trazer um caso complexo. Eu vou te trazer o caso mais inusitado que eu tive. Porque complexo, a gente lida com isso diariamente, né? Mas, inclusive, a gente tem um caso em comum, né? A gente vai contar aqui. Mas o caso mais inusitado que eu tive foi, a gente foi pegar uma escritura de um imóvel para fazer tudo tranquilo, a matrícula bonitinha. E aí, quando a gente vai se aprofundar na documentação, a proprietária do imóvel, ela tinha se divorciado. Na matrícula, ela estava lá como casada. Perfeito. Quando eu fui checar a documentação, ela já tinha se divorciado. E fui perguntar a ela sobre essa questão de casamento, o averbado do divórcio, e eu descobri que ela tinha casado de novo. Mas ela tinha casado de novo com o primeiro marido que ela separou. Meu Deus do céu. Então, isso a gente precisou fazer
averbar um divórcio e depois um casamento com a mesma pessoa que ela já tinha casado, que é a pessoa que já era proprietário daquele imóvel. Imagine aí a escritura sendo feita sem essa regularização, o problema, a dor de cabeça que não ia dar. Já pensou? Então, aí eu queria que você trouxesse também que eu lido muito com financiamento imobiliário e aí às vezes a gente pensa assim, pô, o brasileiro tem medo do financiamento, porque um financiamento é longo e tudo mais. Mas a pergunta é, será que ele deveria ter medo do financiamento ou de comprar um imóvel irregular? Com certeza de comprar um imóvel irregular. A gente não tem, quem está de fora não tem a noção do prejuízo que o imóvel irregular pode trazer para a sua vida e da quantidade de imóveis irregulares que existem, porque a estimativa é que no Brasil existem cerca de 50% dos imóveis em condição irregular. Então, você com certeza vai se bater muito facilmente com um imóvel irregular no mercado. 50%? 50%. Isso É é um uma número estimativa. grande. Eu estimo que seja maior. É bem maior, porque assim, para a gente falar de imóvel irregular, precisaria ter um controle. Só que se ele está irregular, até para controlar é mais difícil. E uma coisa que eu sempre falo nos cursos com os corretores é que o imóvel ele pode estar regular hoje e amanhã ele se tornar irregular. Se você é casado e amanhã você divorcia, seu imóvel está irregular. Você precisa fazer um divórcio, fazer a Perfeito. partilha desse bem e o imóvel se tornar regular. Poucas pessoas fazem isso. Pois Poucas é. pessoas. Aí a pergunta, aproveitando que você trouxe esse gancho, né? 50% dos imóveis no Brasil hoje, estimativa. Estimativa. Então, 50% estão irregulares. E como é que o cara não entende? E como é que ele vai caminhar para ver se o imóvel está regular, se não está regular? Com certeza com a documentação do imóvel, né? A gente tem que fazer uma checagem completa, né? De ponta a ponta, de como é que está a situação desse imóvel. Porque a irregularidade, ela pode vir de várias formas, né? Então, a gente, principalmente, né, a matrícula do imóvel, que é o documento mais importante que a gente tem e é onde conta toda a realidade do imóvel. Toda a história. Isso. A matrícula seria o equivalente ao CPF. CPF do é a imóvel. certidão de nascimento do imóvel. É. Né? A matrícula ela vai contar toda a história do imóvel, lá do primeiro proprietário até quem é o proprietário atual. Então, com essas informações é que a gente vai confrontar as documentações, a realidade fática do imóvel para poder saber se o imóvel está irregular ou não. Perfeito, perfeito. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao comprar um imóvel? Não olhar a documentação. Comprar, confiar, achar que tá tudo certo, não, a casa tá aqui, a casa física, mas e a documentação? Perfeito. Como muita gente compra um imóvel achando que ali já é uma casa construída tudo certinho, quando vai pegar é uma escritura de um terreno. Você não tá comprando um terreno, você tá comprando uma casa. Show de Então, bola. tem que E aí eu vou pegar um ponto aqui, que aí eu vou trazer um pouco também para o lado de cá, né? Para o nosso lado de corretores de imóveis. E a gente enxerga que dentro do mercado, poucos corretores entendem de fato sobre regularização imobiliária, né? Sobre documentação. Às vezes não conseguem nem ler o que está escrito ali no documento de nascimento do imóvel. Como é que você vê essa questão? Eu imagino que você lida diariamente também, além dos proprietários, com corretores de imóveis também. Sim, a minha maior clientela e a maior quantidade de parceiros que eu tenho são corretores. Então, eu lido com vocês diretamente todos os dias. Você é meu parceiro aí de longas datas. Já foi um dos primeiros corretores parceiros e sabe aí como é o mercado que a gente está lidando com isso, com negociação todos os dias. Então, o corretor saber sobre documentação é imprescindível. Né? Não tem como ser corretor e não saber o que é uma matrícula de um imóvel. É básico. Perfeito. Não é um plus. É básico. É o Você básico. precisa saber. Né? A matéria, eu sou professora lá do Interface, a matéria de direito imobiliário ela é obrigatória. Né? Então, a gente tem... Não é à toa. Não é à toa Sim. que é obrigatória. Né? Porque você precisa ter essa base. Você ter Então, esse você ser corretor, você não saber o que é uma matrícula, é um absurdo. mas é normal. Isso é normal. Não deveria Eu vejo ser. isso diariamente. É normal. E a gente está falando de uma cidade como Feira de Santana, que é uma cidade onde o número de corretores parece que brota de árvores, né? E assim, E com o e mercado ainda imobiliário assim, super aquecido. e ainda assim você tem uma galera aí que não conhece de documentação. Não conhece. Não sabe nem o que é uma Não matrícula. conhece. Não conhece. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, gente. Porque é desesperador. Porque do outro lado eu penso assim, o cara que quer comprar um imóvel, quando ele deposita o sonho na mão de um corretor, ele pressupõe que aquele corretor está habilitado a fazer o trâmite. Habilitado a conduzir ele do processo de encontrar o imóvel até o processo onde ele vai comprar o imóvel sem dor de cabeça. Eu tive uma situação essa semana de um cliente, ele me trouxe uma certidão que um corretor tinha tirado para ele de uma casa que ele estava vendendo, Sim. de um condomínio.
E aí ele me falou, não, ele estava com alguns processos judiciais e ele sabia que os imóveis dele poderiam estar bloqueados. O cliente sabia, o proprietário. O cliente sabia, então ele veio até mim para tirar essa dúvida realmente se o imóvel dele estava com problema ou não. Ele já estava na negociação com o corretor já de venda, já tinha uma cliente com a expectativa de compra à vista. Então, na hora que ele mostrou a certidão que o corretor tinha tirado, o corretor tirou a certidão do condomínio. Tirou a matrícula mãe do condomínio. Não foi da unidade dele. Na hora que ele me mostrou, eu falei, tá errado, você gastou seu dinheiro em vão. Aí fui tirar. Quando eu tirei, 3 bloqueios na matrícula. Ou seja, o imóvel não poderia ser vendido. 3 processos judiciais. E para ajudar, já tinha um contrato de compra e venda assinado, não, sinal ainda pago? não, porque o cliente que foi cauteloso. Pelo corretor, teria fechado a venda, teria feito a negociação. E o problema vinha depois. Entendeu? Então, assim... Entendi. É delicado. É o que a gente vê diariamente. É delicado. Se prepara, viu, gente? Que o assunto hoje aqui vai trazer vários cases, né? Várias situações. E para você que é corretor, já fica ligado, vai seguir Maiana, vai acompanhar Maiana. Maiana também dá cursos, né? Nossa imobiliária lá na Gomes e Souza, nós contratamos uma vez o treinamento de Maiana. E assim, hoje a gente já sabe o que é uma matrícula, graças a você, graças ao seu treinamento. E a gente consegue aprofundar mais alguns detalhes. E aí eu queria que você falasse, que eu achei o nome um tanto quanto inusitado, né? Advogado imobiliarista. O que um advogado imobiliarista faz? O advogado imobiliarista é nada mais do que um advogado voltado para a área do direito imobiliário. Eu só atuo com direito imobiliário. Só atuo com direito imobiliário e regularização de imóveis. Então, eu só trabalho com isso. Não trabalho com nenhuma outra área do direito que a pessoa vier me propor, um cliente vier me procurar, eu não faço. Porque a minha especialidade é o direito imobiliário. Então, eu só trabalho com isso. Perfeito. E no mercado imobiliário, você acredita que a gente precisa cada vez mais de especialistas jurídicos? Com certeza. É uma área, por mais que hoje seja muito comum a gente ver profissionais trabalhando com direito imobiliário, ainda é muito pouco, perto do que o mercado precisa. E eu não falo isso só de advogados, não. Eu falo de despachante, eu falo de engenheiro, de topógrafo, de arquiteto. Então, o mercado de contador. Então, o mercado imobiliário, ele envolve várias, e a regularização de imóveis envolve muitas outras áreas. É um mercado multidisciplinar. Então, precisa ainda muito de profissionais capacitados. Ana, uma dúvida que me veio aqui na cabeça. Qual a diferença entre um despachante, que ele trabalha ali resolvendo problemas relacionados a imóvel, e um advogado que ele é especializado em regularização de imóvel? É porque o despachante, ele não precisa ter uma formação específica. A maioria dos despachantes que a gente vê no mercado são pessoas que não têm, normalmente não tem nenhum grau de instrução, né? Não tem um nível superior. Aprendeu a fazer fazendo. Não precisa ter necessariamente uma formação para fazer isso. E o advogado não, a gente está ali imerso nas leis, né? Que os cartórios são regidos por normas, então a gente sabe onde cobrar, né? Porque se o cartório faz uma exigência que não está na lei, a gente tem como contestar isso, a gente consegue contestar isso e fazer mesmo ao rigor da lei. Perfeito. Que a lei pede. E qual que você acredita que são os principais problemas jurídicos que envolvem o mercado imobiliário? De uma forma geral. A maioria dos problemas que a gente vê hoje, que é um grande impeditivo de venda de imóveis, é realmente o imóvel sem documento. Né? Às vezes a pessoa comprou ali há 30 anos atrás, só com recibos de compra e venda, e não tem documentação nenhuma. E qual é a forma de resolver isso? Uma uso capião. A uso capião, a gente só utiliza ela quando é um processo mais complexo, mais demorado, mais caro. Então, a gente só utiliza quando realmente não tem outra possibilidade. Então, é o maior problema que a gente tem e o mais complexo de resolver. Perfeito. Eu diria. E pegando esse ponto, aí eu lembro do dado que você trouxe, né, dos 50% dos imóveis sem regularização. E aí eu lembro que isso, do outro lado, eu tenho 50% de imóveis disponíveis para acessar uma linha de crédito, um financiamento, mas que não consegue acessar justamente por não estar regularizado. E aí nós, corretores, temos uma reserva de mercado muito grande. E então, pensando por essa ótica, se a gente estreita uma parceria com um cara que é especializado e começa a levar, como nós do Primeira Chave Podcast, estamos levando a importância de você regularizar o imóvel, abre espaço para uma gama de produtos entrarem para o mercado e acessar um financiamento. Porque hoje a maioria das pessoas compra imóvel através de financiamento bancário. Eu falo muito com os meus clientes empresários que o imóvel regular é dinheiro. De fato. Né?
O imóvel, ele é garantia de crédito, seja para o primeiro imóvel que você está comprando ali financiado, mas seja um imóvel que você tem e você passa por um momento de aperto na sua empresa. Qual é o suspiro? É um imóvel. Um imóvel para você dar de crédito, você pegar uma garantia. Então, imóvel irregular, tem clientes empresários grandes que têm vários imóveis, muitos, e você pega nenhum deles serve para dar garantia, tudo irregular, que sai comprando, só achando que está investindo e não regulariza. Então, Perfeito. Aí quando precisa, aí vai correndo atrás para poder regularizar. Eu queria só abrir um parêntese nessa operação que você falou, que é uma operação que poucas pessoas conhecem, que é a operação em que eu dou o imóvel como garantia e recebo um crédito, né? Que é uma operação de home equity, que aí o banco ele pega aquele imóvel, gera uma alienação naquele imóvel, coloca ele como garantia, você assume uma parcela mensal e automaticamente você tem um recurso líquido ali na mão. Você quer fazer uma ampliação da empresa, está com dificuldade de capital de giro, sem a necessidade de você acessar uma sociedade. Você pode ir com os seus próprios com juros, bens, geralmente bem mais baixos. Bem menor. Sim. Juros menor porque você está dando um bem que é um bem de uma garantia Sim. poderosa, né? Sim. E aí, Maiana, eu queria que você trouxesse também aqui, né, qual que seriam os problemas de o cara comprar um imóvel irregular? Nossa, são tantos. São tantos problemas, tantas opções que a gente tem de irregularidades, né? Mas o imóvel irregular, ele pode lhe trazer uma grande dor de cabeça. Eu tenho situações de clientes que está em processo de regularização, que ele comprou o imóvel lá atrás e ele comprou achando que estava tudo certo, fez uma compra à vista. Quando foi regularizar, quando foi fazer a escritura, o imóvel lá na matrícula tinha vários bloqueios. Misericórdia. E isso já tem 4 anos. E a gente tira um bloqueio e tudo esses bloqueios são retirados através de processos judiciais. A gente tira um bloqueio e entra outro. É uma empresa que está bem complicada, assim, a situação dela em relação ao processo. E aí, essas indisponibilidades, elas vão entrando e a matrícula vai continuando bloqueada. E aí, esse processo fica rodando e não finaliza. Isso é custo, né? E custo, Custo. Né? Custo para o cara. Acho que já foram uns 9 processos judiciais. Meu Deus do céu. Pegando esse gancho aqui, quando a gente... E aqui é importante abrir um parêntese também, que aqui essa parte documental ela é muito mais evidente quando eu penso em imóvel de terceiro, quando eu penso em imóvel usado, né? Porque esses imóveis, eles já saíram de uma construtora, já passaram por um processo. Para estar dentro de uma grande construtora tem que estar em tese tudo certinho. Senão a gente não consegue fazer esses trâmites. Isso. Então, quando esse imóvel ele vem para o mercado em um CPF ou um CNPJ de alguém, a gente vai vender para outro, é que aí esses desafios acontecem, né, Maiana? Isso. Então, o cara que é mais especializado nos imóveis de lançamento, os imóveis de grandes construtoras, acaba não sentindo tanto isso. E talvez isso gere um comodismo no corretor de imóveis. Sim. Porque ele acaba não focando nessa parte documental, porque nos imóveis de lançamento, a gente só se preocupa em pegar o cliente, aprovar o crédito e fechar a venda. Dali para frente Dali para frente eu já tenho um despachante especializado da construtora e dali para trás já houve também um despachante que fez todo esse processo de regularização. Isso. Mas quando a gente vai para o mercado de terceiros, mercado de usados, aí é que é realmente o campo de batalha. A realidade é completamente diferente. E pequenos construtores também. Vamos aproveitar. Tem um caso que a gente precisa contar aqui para vocês. A gente teve um processo que a gente estava tratando inicialmente. E aí, no meio do percurso, a gente descobriu diversos problemas. E eu queria que você trouxesse esses desafios que a gente teve dentro desse processo. E aí, para finalizar, eu digo qual foi o desfecho. Vamos lá. Foi uma situação, né, que a Alessandra vendeu o imóvel para o cliente. E esse imóvel, ele achou que já estava tudo certinho com a documentação, o imóvel construído, mostrou ao cliente tudo certo. E quando ele foi correr atrás do construtor para poder ver a situação documental do imóvel, o imóvel ainda nem tinha sido transferido para o nome da empresa. Ainda ia ser desmembrado para depois ser transferido para o nome da empresa para daí começar o processo de construção, ou seja, alvará, habite-se, averbação de construção, até chegar no processo de financiamento. Quanto tempo a gente passou esperando? Mais de 9 meses. Mais de 9 meses e agora a gente está ainda no trâmite de alvará de construção. A gente ainda já nem terminou essa regularização. Já passou de um ano. Pois é. Já passou de um ano facilmente. Então, assim, os pequenos construtores, são aqueles caras que constroem os imóveis a varejo, em tese, era para começar o processo da forma correta.
Só que esse construtor, infelizmente, começou da forma do final. toda errada. Ele começou do final e pulou todas as etapas. Começou da venda do imóvel, ao invés de fazer o processo de regularização. Perfeito. E você confiou no pequeno construtor, que antes do pequeno construtor tinha um respaldo, né? Exatamente. A gente confiava na documentação e hoje no mercado todo mundo começou a construir, todo mundo quer construir. Então hoje já não é mais, a gente já não consegue confiar na documentação do jeito que era antes. Exatamente. E aí vem a lição. O que eu aprendi com isso aqui? Que mesmo que parece que está certo, o certo é que de fato o que você analisa. Então, sempre pegar a documentação e analisar essa documentação. Quantas vezes eu já pedi para você, Maiana, dá uma olhada nessa documentação para ver se está ok. Por quê? Porque às vezes tem documentação que é de 300 anos atrás. Então, são documentações mais complexas. Então, esse caso que Maiana trouxe aqui, do cliente, a gente desfez o negócio, entramos em distrato, sem prejuízos financeiros para as partes, assinamos um aditivo e fizemos o distrato do contrato. Devolvemos tudo o que foi pago para o cliente e hoje o cliente já está morando na casa dele, viu? Pronto aí. Já está morando, graças a Deus. E as casas que estão lá ainda nem terminaram a parte documental. Nem terminaram. Imagine. E aí, Maiana, eu queria que você trouxesse aqui um ponto interessante. O cara que está buscando ver um imóvel, seja ele corretor, seja ele um cliente, quais são os sinais que o cara pode identificar, uns sinais de alerta que aquele imóvel ele tem algum problema? O principal ponto, né, é você analisar a matrícula. É você pedir uma matrícula atualizada no cartório. Uma coisa que é muito simples, hoje é feita pelo site, sai com 4 horas úteis. Então, é uma coisa que não é mais complexa de você conseguir. Você não precisa ir no cartório, você não precisa esperar 5 dias úteis. Então, você consegue isso de forma fácil. Para o corretor, principalmente, o corretor precisa se atualizar nesses pontos, ter acesso a essas plataformas, porque facilitam muito o trabalho e a atuação da gente, né? Então, essa análise da matrícula é que vai trazer, né, uma luz para a gente, para toda a situação do imóvel, por exemplo. Você pega a matrícula e a matrícula está lá no terreno, você já sabe que tem uma coisa errada. Precisa averbar a construção. De quem é o custo de averbar a construção? Do vendedor, do proprietário. Não é de quem está comprando. Então, muitas vezes, a pessoa acaba comprando ali, fazendo uma escritura como terreno, e na hora que chega no registro de imóveis tem que averbar a construção. Então, o custo acaba sendo... A pessoa já comprou, o vendedor já recebeu o dinheiro, não vai mais arcar com esse custo. Então, se isso não é negociado no início, o comprador sai no prejuízo. De fato. Né? Ou às vezes o corretor, porque às vezes existe um conflito ali na situação e a pessoa, não, a responsabilidade é sua, que você não me informou que eu precisava fazer isso. E o cliente, que é leigo, ele confia no corretor e ele confia que o corretor vai dar esse suporte, vai analisar essa documentação. E tem um detalhe aqui que é bem interessante, viu, gente? É que nós, corretores de imóveis, nós respondemos civil e criminalmente. Então, a nossa participação dentro do processo vai muito além de simplesmente vender o imóvel. A gente vai garantir o equilíbrio entre as partes e, principalmente, a transparência da negociação. Então, se uma das partes ela se sente lesada ou se sente prejudicada e aquilo é atribuído ao profissional que intermediou, esse corretor pode sofrer civil e criminalmente. Então, assim, a nossa profissão, ela tem que ter um critério, assim, absurdo. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter. Muitas. Eu tô com uma situação que foi, você falou da responsabilização, que os corretores vão ser responsabilizados por isso. O corretor vendeu, foram 2 corretores na negociação, venderam um terreno para um cliente. E aí, o cliente mostrou o lote. Tem um vídeo, eles mostrando o lugar do lote. O cliente foi lá, comprou o lote parcelado, o sonho da casa própria. Começou a construir imóvel com toda a dificuldade, o marido desempregado, então, toda aquela dificuldade de construção. E, no final das contas, a gente descobriu que eles estavam construindo no lote errado. Eita! Após o início da construção? E sabe como foi que a gente descobriu isso? Porque um outro cliente meu me procurou para fazer a escritura do lote dele. E aí, eu falei com ele da necessidade agora de fazer georreferenciamento, né? Que tá pedindo para quase tudo que seja feito georreferenciamento. E aí ele foi levar um topógrafo no lugar para fazer o geo. Quando ele chega lá, construção no lote dele. E aí, como resolveu isso? Então, estamos resolvendo ainda. Estamos resolvendo. Paz. Mas assim, os corretores vão ser penalizados. Sim, sem sombra de dúvidas. Tem a prova de que eles mostraram o lote. Eles mandaram um vídeo do lote, mostrando tudo certinho.
Imagine a responsabilidade com o sonho. A gente tá no mercado imobiliário, a gente tem uma responsabilidade com o sonho das pessoas. O primeiro imóvel, a dona que construiu errado, chegou lá na minha sala chorando, desesperada, porque era o sonho dela de sair do aluguel, de construir o imóvel. Imóvel já em ponto de laje. Já tinham investido meio mundo de dinheiro no imóvel. E agora, velho? Que situação, viu, Maiana? Pois mas assim, o mercado, a gente lida com isso diariamente. O tempo todo, cara. E as pessoas quem tá de fora não entende que a irregularidade, ela pode trazer muitos prejuízos. Eu poderia passar o dia todo aqui te contando clientes em situação de prejuízo. Porque é muito, muito. E principalmente por negociações mal feitas. Ou seja, uma parcela importante disso é culpa do corretor. E grande parte está associada à falta de conhecimento. Com certeza. A falta de conhecimento, a urgência em vender e receber uma comissão e não se importar com as consequências disso. Então... É forte, viu, gente? A gente tem que ter muita cautela quando a gente faz um negócio. É muito sério. Exatamente. E aí é delicado essas coisas, porque a gente vê o cliente, quando chega até a gente, o cliente ele realmente abre a vida dele. Ele abre as expectativas, os sonhos. E tem gente que parece que faz pouco caso disso, né? Com certeza. Faz pouco caso disso. Qual que seria, Maiana, a orientação que você daria para o cliente, não é para o corretor, para o cliente que quer comprar um primeiro imóvel? Orientação do ponto de vista de documentação. Às vezes, o cliente ele deve buscar previamente algumas informações ou ele confia cegamente ali no corretor? O correto seria que o cliente confiasse cegamente no corretor e que o corretor buscasse essa documentação. Né? É o papel do corretor fazer isso. Né? Mas o que eu digo para o cliente é que procure um bom profissional. Porque a gente está falando sobre corretores, mas a gente também não pode generalizar de né? fato. Porque existem bons profissionais no mercado. De fato. Então, realmente que o cliente procure um profissional da sua confiança. Um profissional que vai fazer o trabalho bem feito. Porque muitas vezes, eu não posso nem dizer para o cliente, procure um advogado. Porque às vezes o cliente, principalmente quando está comprando o primeiro imóvel, não vai ter essa condição de pagar de fato. uma assessoria de um advogado. Então, isso é mais complicado, é mais fora da realidade. Né? Seria melhor, mas é mais fora da realidade. Então, o corretor é quem tem que auxiliar nesse processo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem simples, bem básica, né? Mas que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida sobre isso. E eu vou falar que muita gente tem dúvida porque muita gente nos procura com uma situação que, se ele tivesse clareza disso, ele não teria dúvida. Por que o imóvel que não tem escritura, não está regular, ele não pode ser financiado? Porque a garantia, ela recai sobre a matrícula do imóvel. Então, sem matrícula, o banco não tem garantia. Sem a documentação, ok, o banco não tem garantia. Não adianta ter uma garantia física e o imóvel não existir juridicamente falando. Perfeito. Porque quando ele não tem matrícula, ele não existe no mundo jurídico. Ele não pode ser objeto de uma ação, ele não pode ser objeto de uma garantia. Então, ele não pode ser nem partilhado. Em um inventário, por exemplo, quando o imóvel não tem documentação, só é partilhada a posse do imóvel. O imóvel não fica regular. Se não tiver matrícula, ele não é partilhado. E como fica nesse caso aí? Se o cara lá na frente for regularizar, aí o inventário dá direito a ele de regularizar, uma vez que deu a posse ali. Não, é uma prova de posse, né? Mas aí é um uso capião também. A gente chama de uso capião de herança. Entendi. Os herdeiros, eles podem pedir. Tinha um imóvel do pai, o pai faleceu, os herdeiros, ele não tinha documentação. Os herdeiros podem pedir, em nome próprio, né? A uso capião. Entendi. Vamos abrir um pouquinho esse uso capião? Porque muita gente usa esse termo, mas talvez muita gente não saiba o que significa efetivamente. Se a gente fosse trocar em miúdos, o que seria uso capião? Basicamente falando, a uso capião é uma forma de transferir a posse para a propriedade. Porque quando a gente tem um imóvel, a gente não tem documentação, a gente só tem a posse dele. Né? Às vezes a pessoa reside no local, então a pessoa só está ali morando, mas documentalmente a pessoa não tem nada. Então, ela não é proprietária, porque só é proprietário quem está lá na matrícula como proprietário. Perfeito. Então, se ela não é proprietária, ela vai transformar a posse em propriedade. Então, o que é que a gente faz na uso capião? É comprovar que essa pessoa realmente era possuidor
e tem os requisitos para ser proprietário. Então, a gente precisa comprovar de todas as formas que aquela pessoa realmente é dono do imóvel. Então, como é que a gente comprova isso? Declaração da Embasa, do tempo que a pessoa tem de cadastro da Embasa, da Coelba, testemunha, a assinatura dos confrontantes. Então, tudo que a gente puder usar, justo título, tudo que a gente puder usar de documentação, quanto mais documentação, melhor. Então, os campeões precisa convencer o cartório ou o juiz, né? Quando é judicial, pode ser judicial ou extrajudicial. A gente precisa convencer que aquele imóvel realmente é daquela pessoa. E não é um trabalho fácil. Perfeito. Perfeito. Você faz muito uso capião? Faço, bastante. Bastante. A maioria dos imóveis irregulares é por não ter documentação realmente. Então, a gente vai acabar indo para uso capião, que é a última forma que a gente tem realmente. Quando a gente não tem outra solução, a gente usa o uso capião. Perfeito. E sempre dá certo uso capião? A gente não pode garantir. Mas né? já Porque teve casos que deu errado? Oi? Já teve casos que não deu certo? Não. Então Nunca sempre deu tive, certo. nunca tive nenhum caso. Sempre Porque certo. assim, a gente não. O profissional ele não vai pegar um imóvel que ele não tem certeza da documentação, né? Da viabilidade Da de viabilidade corrigir da ali, né? documentação. Porque se chega um cliente para mim e eu vejo que ele não tem nada do imóvel, ele só tá dizendo de boca que o imóvel é dele, eu não vou pegar uma situação dessa, porque não vai adiantar, não vou sair do lugar. Então, De não. fato. De fato. Teve um caso, agora vai contar um caso sou eu. Teve um caso de um construtor aqui da cidade. Ele estava construindo, começou a construir, né? Comprou um terreno e tal. E ele começou a construir. Obviamente que ele analisou toda a documentação. Um cara que tem muito tempo de mercado, entende muito do assunto. E já é construtor já há bastante tempo. E aí, quando ele começou a construção, chegou uma pessoa lá dizendo que era dona daquele terreno. E aí ele falou, não, cadê a matrícula? Cadê a certidão do imóvel? Aí o cara, não, tá aqui no carro. Falou, pronto, me mostra a certidão. Aí o cara foi lá no carro, não, vamos fazer o seguinte, o senhor para a construção aí, porque esse imóvel é meu e tal. Aí o cara engrossou pro lado dele também. Falou, não, vamos descer nós dois agora, lá pra delegacia, que o senhor leva o seu documento, eu vou levar a minha documentação. Moral da história, o cara falou, não, tem um negócio pra resolver ali. E ele foi embora. Ou seja, tem aí também pessoas que querem agir de má fé, né? Com certeza. Falsificam um documento e pega esse documento e vê alguém executando a obra, quer dizer que é dono Com daquele certeza. imóvel. E uma coisa que acontece muito aqui também é terrenos vazios. A pessoa vai lá e coloca a placa dela de venda para ver se aparece um dono, né? Se não aparecer, eu vendo para alguém e tá tudo certo. Isso é muito comum. Vende de boca, né? Só no contratozinho de compra e venda. E aí no futuro Mas o cara... errado é quem tá vendendo? Não. É Os quem dois. É quem os compra. dois. É quem compra sem nenhuma Nem documentação, analisar. sem nada. A pessoa só te dizendo que é dono. Já pensou? Que confiança. A pessoa não tem nenhum IPTU pago. Já pensou? Lá na Gomes e Souza Imobiliária, quando um cliente liga para vender o imóvel, a primeira pergunta, tem documentação? Aí o cliente fala, tem tudo. Manda uma foto, contrato de compra e venda. A gente não trabalha. Aí a gente recomenda que ele procure um advogado imobiliarista. A gente sempre passa o teu contato lá. E aí, não, fala aí que ela resolve para você. Depois que você regularizar, aí você traz para cá que a gente trabalha. Porque pra gente não faz sentido, pô. Se eu não consigo atestar que aquele imóvel é da pessoa que está vendendo, olha o problema, que é tudo que a gente está falando aqui já desde o início do nosso bate-papo. Então, e eu vejo nos grupos de corretores a galera anunciando, mas não financia, só tem compra e venda. Ou seja, assumindo o risco, claramente está assumindo o risco. Né? E colocando o cliente comprador em xeque. Porque o cliente, novamente, ele confiou naquele profissional, mas o profissional está agindo de má fé. Imagine, você chega lá, você coloca a placa da sua imobiliária. E aí, uma imobiliária de referência, Sim. de nome no mercado, e aí aparece outra pessoa dizendo que é dona do imóvel. Imagine a situação. De Como fato. você ficaria enquanto corretor. Tem um ponto aqui, Maiana, que eu queria que você trouxesse também, que eu vejo muito comum, principalmente no público que é investidor, no público que é empresário. Ele compra o imóvel direto, no financiamento direto com a incorporadora, a construtora, e depois da quitação, ele pega aquela declaração de quitação, que ali é o documento que habilita ele a fazer a escritura em nome dele, junto com os demais documentos. Sim. Mas o cara não faz. Aí ele fica ali a vida toda com aquele imóvel em nome de quem vendeu para ele o imóvel. Eu falei aqui de uma construtora, mas poderia ser uma outra pessoa que vendeu para ele da mesma forma. E eu queria que você trouxesse quais riscos, quais os problemas
que pode advir dessa situação? Pronto. Quando a gente fala de construtora, por exemplo, temos casos de construtoras enormes aqui da cidade que hoje estão em recuperação judicial. E que esses imóveis estão lá, tem várias pessoas que compraram de condomínios e que não transferiram. E que hoje essa empresa está em recuperação, uma empresa que já fechou. Eu acho que já fechou, se não me engano, já fechou. E várias pessoas não transferiram e agora tem várias restrições sobre esses imóveis. Então, quem quer transferir, primeiro vai ter que acionar judicialmente para poder retirar essas restrições e daí conseguir fazer a escritura. Ou seja, olha o prejuízo de quem poderia ter escriturado lá atrás. Fora que quanto mais o tempo vai passando, mais cara a regularização vai ficando. Que as taxas vão atualizando. E tem também a questão do valor venal lá, né? Isso. Que quando ele comprou lá, o valor venal era bem menor. Dependendo de quanto tempo atrás, era bem menor. Vai pagar atualizado. Pagar tudo atualizado. Ou seja, além de todos os problemas que pode travar uma transferência, e ele nem é dono, né? Não. Pensar legalmente, o dono é a construtora. É a construtora. E quando a gente fala de empresa, principalmente, o risco é ainda maior. Porque a gente pode acontecer processos trabalhistas, processos relacionados a imposto, a tributação. Então, é um tópico muito mais sensível quando a gente fala sobre imóvel de pessoa jurídica. Vamos pegar esse ponto aqui. Se eu pensar uma empresa, ela abriu, construiu, vendeu, o cara não transferiu. Essa empresa teve um problema judicial, trabalhista, fechou, está em recuperação e todos os trabalhadores esperam lá para receber sua grana. E aí, tudo que é bem daquela empresa é bloqueado para ser negociado, para gerar uma grana para poder pagar as pessoas lá. E nesse contexto aí, como é que eu resolvo? Aí, o procedimento é um processo judicial, né? E você entrar nesse processo e dizer, olha, juiz, esse débito não é meu, eu já comprei esse imóvel há tantos anos atrás, eu não escriturei, mas esse imóvel é meu. E aí, o juiz vai decidir se realmente ele vai tirar essa garantia ou não. Aí vai de boa vontade, vai do entendimento do juiz. E do que você tem para comprovar, né? Se você não tiver documentação nenhuma também, não tem como você dizer, só chegar lá e dizer, olha, é meu. Só dizer de boca aí não vai. Entende? Porque isso seria muito simples. Então, isso é um risco muito grande. A gente teve uma situação em que a família teve um terreno há muito tempo. Esse terreno não foi regularizado, como deveria ter sido feito. Ali até no bairro Sim. E aí esse terreno, depois eles queriam vender. Só que pai e mãe tinham falecido, que eram casados. Tinham o terreno, foram falecidos. Eram 8 irmãos. Um irmão não morava nem na Bahia, morava em outro canto. E a gente encontrou um comprador para esse imóvel. Só que precisava fazer uma série de coisas que não foi feito absolutamente nada. Não foi feito o inventário, não foi feita lá atrás a escritura, só tinha um compra e venda. E, na verdade, tinha uma escritura sem registro. Que tem isso, ele fez a lavratura da escritura, mas não registrou em cartório. Então foram diversas coisas. E para piorar, ainda tinha uma situação de um dos irmãos que casou, se separou, casou de novo e virou viúvo. Então, foi um processo que levou uns 5 meses. Uns 5 meses girando, vai e volta, vai e volta. Então, assim, são diversas situações que a gente se depara dentro do mercado e que... Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Cada caso tem sua peculiaridade, cada imóvel vai ter a sua peculiaridade. E a gente tem que estar muito esperto para isso, viu? Por isso tem que ficar atento aos detalhes. Eu tenho certeza que a galera aí do Primeira Chave Podcast já tá lá com papel e caneta na mão. Porque são várias dicas. E vou dizer mais. Galera, Maiana é uma pessoa muito acessível. Muito acessível. Então, tipo assim, tem um negócio que é mais embaraçoso, você não tem domínio, recorre. Porque, pelo menos a minha visão é essa. Se é algo que está fora do meu radar de conhecimento, até onde a minha compreensão é capaz de ir, eu vou buscar alguém que entende. Sim. Eu não vou colocar pelo que eu acho. Com certeza. É sempre na certeza de que o caminho que eu devo conduzir o cliente é aquele caminho. E às vezes o cara esquece disso, que é o que você falou. É uma fã da comissão. E eu realmente sou uma pessoa muito, muito aberta. Eu tenho inúmeras pessoas que me ligam e que tiram dúvidas.
não tenho problema nenhum em tirar uma dúvida, em dar uma certeza à pessoa de uma informação. Eu acho que isso eu estou ajudando o mercado. Né? Deixa eu trazer um ponto aqui, eu quero que você ajude também os corretores agora. Tem algumas certidões que a gente deve verificar no momento que a gente está negociando um imóvel como esse. E eu queria que você trouxesse quais são essas certidões, assim, as linhas gerais e a importância dessas certidões. Pronto, vamos lá. Falando em matrícula, a gente tem certidão de ônus, que é a certidão que mostra, né, o que existe de dívida sobre o imóvel, e a certidão de inteiro teor, que é a que mostra a vida ali toda do imóvel, toda a cadeia, né, que a gente chama de certidão de matrícula. A gente tem a CND de IPTU, que é muito importante. CND é? É a certidão negativa de débitos de IPTU, que a gente tira Perfeito. lá no site da prefeitura. Então, comprovando que esse imóvel não tem débito de IPTU, que Essa é é gratuita. é um outro problema também. Ontem eu estava, inclusive, em uma reunião com um cliente, ele comprou um imóvel há muitos anos atrás, era uma fazenda e hoje já está dentro da área urbana. E aí os herdeiros simplesmente nunca ele fez a escritura, fez o pedacinho dele, mas não registrou. E o restante que ficou lá ficou com um débito de IPTU, débito rolando. Tá em 800 mil débito de IPTU. Mas não tem um negócio que diz que o IPTU é perdoado depois de um tempo? A prescrição do débito são 5 anos. Mas essa prescrição também depende do município não acionar. Se o município tiver acionado e tiver cobrado, não pode prescrever. Entendeu? Porque a prescrição é a prefeitura perdendo, né? O município perdendo o direito de cobrar essa dívida. Ah, entendi. Entendeu? Se ele cobrou a tempo, isso é, na verdade, não só com o município, né? Com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda. Se não cobrou a tempo, esse débito é prescrito. Mas, se a prefeitura cobrou, se entrou com ação contra você, ele executou, vai chegar a cartinha lá na sua porta e você vai ser cobrado. Você vai ter um bloqueio de conta, bloqueio de veículo. 800 mil? É. E aí? 800 mil. Como é que resolve isso? Pois é. Essa fazenda vale esse valor todo? Hoje não mais, porque eles já foram vendendo de boca vários pedaços. Meu e aí Deus do céu. Desconfigurou completamente a área. Mas é porque o que acontece? Quando a gente fala de fazenda, a gente fala de tarefas, né? Quando a gente converte isso em metros quadrados para IPTU, fica muito absurdo. Caro. Fica muito caro. Aí vamos lá. Aí você falou que eles foram vendendo vários pedaços. E esses vários pedaços aí que foram vendidos de boca, hoje o débito tá onde? Tá num todo? Tá no todo. Tá em nome dos herdeiros. Rapaz. Em nome dos herdeiros. E o meu cliente, ele comprou, ele fez a escritura na época, isso foi em 2012. Ele fez a escritura e ele não registrou. Ele poderia ter se livrado desse problema. E agora tem um problemão que, na verdade, não era nem dele. Não, agora ele já tá vendendo pra outra pessoa. Aí ele tá tentando resolver o problema porque ele tá vendendo pra outra pessoa. E o problema que não era dele, agora virou dele. Virou dele. 800 mil. 800 mil. Tem alguma forma dele ter essa dívida perdoada? Ou aí a única forma de resolver é pagando? Se conseguir a prescrição, ótimo. Né? Se ele conseguir pelo menos Uma pagar parte, os né? últimos 5 anos, excelente. Mas, se não, é só o valor pagamento é muito mesmo. alto. E nem adianta fazer parcelamento, porque o parcelamento também não permite que a gente faça escritura. Deixa eu pegar uma opinião sua aqui agora, para vocês que estão nos assistindo aí do Primeira Chave Podcast. O cara, até antes de assistir a esse episódio, ele não sabia que o imóvel dele estava irregular. Mas depois a gente contar tanta história aqui, de falar de tantas situações, nesse exato momento, o cara que está nos assistindo, ele sabe que o imóvel dele está irregular. Aí a minha pergunta para você, qual o primeiro passo que ele deve tomar agora? Com certeza é procurar um profissional capacitado. Procurar a Maiana, né? Com certeza. Procurar a Maiana. Procurar um profissional para conseguir auxiliar nesse sentido, ver, né? Traçar o melhor caminho, porque na regularização de imóveis, às vezes, a gente tem mais de um caminho a seguir. Então, a gente vai sentar, estudar qual vai ser o melhor caminho para o cliente. Às vezes, a gente tenta de uma forma e ali acha um empecilho e tenta de outro até conseguir resolver. Perfeito. Tá. Deixa eu trazer agora para o lado do treinamento para corretores de imóveis, né? Inclusive, você está com turmas abertas? Como é que funciona? Se as pessoas quiserem fazer um curso de regularização imobiliária com você. Eu estou tentando muito abrir uma turma, estou com uma lista de espera aí, mas a agenda está me sufocando esses dias. Estou precisando dar uma atenção no escritório e aí, sem agenda mesmo. Mas eu acredito que agora em junho eu consiga fazer uma turma. Ó, galera, se prepara, viu? Já vai entrar o São João já treinado. Aí, em
junho. Até junho aí a Importante. gente tem que abrir uma turma. Esse ano... Me diga uma coisa, você acredita que o corretor de imóveis que entende sobre regularização de imóveis, ele vende mais? Com certeza. E não só vende mais, vende corretamente e tem respaldo do cliente. Porque aí eu sempre comento sobre isso, sobre o quão feio é pro profissional. Sim. Imagine, você estava citando aquele exemplo do corretor que pegou a certidão da matrícula mãe do condomínio. Você acha que esse cliente, ele vai confiar nesse profissional? Sob hipótese alguma. Então você perde a credibilidade. A partir do momento que você não sabe, que você faz um deslize desse que é básico, porque a gente não está falando sobre um erro de... que eu super concordo da pessoa não saber, a pessoa procurar, de ser sincera, ser honesta. Eu não sei, se eu vou procurar, eu vou correr atrás. Exato. Mas isso é básico. Matrícula é básico. Então, Tipo andar. Tipo andar. A gente nem pensa, a gente só executa. E tem muita gente que não sabe. não sabe. Quando eu tô em sala, eu sempre pergunto, sempre começo o curso assim, quantas pessoas aqui conhecem o que é uma matrícula? É a minoria. É sempre a minoria. E aí trazendo aquele ponto que o cliente, sempre passo do pressuposto que o cliente não entende Não do entende, assunto. o cliente geralmente ele é leigo. Porque não é a obrigação dele saber. Sim. E aí quando um corretor lá da Gomes e Souza Imobiliária fala assim, Alessandro, o cliente tá com esse imóvel aqui para vender e tal. E aí ele falou que tá tudo ok com a documentação. Eu falei assim, pede para ele te mandar uma foto. Sim. Porque é a foto do documento que nós, documento. profissionais, não podemos identificar. Justamente. Porque a gente não pode partir do pressuposto que de fato tá tudo ok. Não é obrigação do cliente. Inúmeras vezes o cliente chega pra mim e ele fala, ai meu Deus, eu preciso desmembrar um imóvel, preciso dividir uma área. Aí eu, pronto, cadê a escritura do imóvel? Ah, vou te mandar. Aí quando manda a foto, um recibo. Eu vou desmembrar o quê? Se você não tem documento, a gente vai desmembrar o quê? A gente vai dividir o quê? Não tem. O que você fez não tem como. Não tem como. Entendeu? Não Então, tem sim. como. E aí o cliente, a gente vê a decepção do cliente, né? Quando a gente diz, não, isso aqui não é um documento, você não tem como dividir. A decepção do cliente, né? Quando recebe essa informação. Ok. Que acha ali que tá tudo certo, o recibo, tudo certo. E tem uma coisa que é muito comum aqui em Feira de Santana, principalmente quando a gente fala de terrenos, de lotes e etc. Que muitos lotes antigos estão vinculados a imobiliárias, né? Sim, Imobiliárias que que já têm fecharam. disponibilidades. Isso, e algumas que já fecharam, que os aí? donos já morreram. Como é que resolve E isso? quando não tem contato com uma pessoa para poder transferir, né, para poder assinar a escritura, que algumas ainda tem, a gente ainda consegue achar, né? Essas pessoas, sempre tem alguém responsável. Quando não consegue achar, usa o capião. Não tem o que ser feito. Uso capial. É. E acontece muito... E aí, aquele ponto que a gente falou aqui, de um imóvel que você compra direto com o incorporador, um construtor, ou até, nesse caso aí, uma empresa que loteava, e você não faz a escritura quando deveria ter feito, a empresa age de má fé vendendo aquele lote para uma outra pessoa. Como é que a gente resolve uma situação dessa, Mariana? E aí já é uma responsabilidade muito grande, aí já é judicial. Porque aí a gente está falando de dois documentos que legalmente são verídicos. Não houve do lado dos compradores nenhuma má fé. Mas do lado a do empresa vendedor... vendeu para duas pessoas. Isso acontece com pessoa física também. E aí, como é que funciona isso? Como é que resolve uma situação como essa? O que Cabulosa, acontece, viu? o que acontece é que quem registra primeiro é o dono. Você pode ter duas escrituras feitas em datas diferentes. Quem registrou primeiro, quem deu entrada na prenotação primeiro no registro de imóveis é o proprietário. Ó, que Mas interessante claro isso aqui. que isso pode ser discutido judicialmente. É por isso que a gente paga uma taxa assim, quando a gente dá entrada no registro chamada prenotação. Que é para poder prenotar, registrar aquele título. Então, quem deu entrada primeiro tem esse direito de preferência de registrar o título dele. Ó, que interessante isso aqui. E isso, claro que pode gerar uma responsabilização judicial, com certeza. Perfeito. Uma aula, Isso viu, é comum, Mariana? viu? Isso é bem comum. Isso é comum, é? Isso é comum. E nesses casos aí, vamos pegar aqui o corretor de imóveis. Uma situação dessa aí. Como é que ele consegue verificar isso, Mariana? Olha, Alessandro, a gente... Isso é... Tem que ser... A pessoa tem que estar realmente com uma má-fé ali muito grande para poder conseguir executar isso de forma rápida. Porque a matrícula,
Qual é o prazo de validade da matrícula? 30 dias. É justamente por causa disso. Para que você não consiga fazer atos diferentes no tempo, né? Porque, vamos supor, você tem uma matrícula, você fez a sua escritura ali, num prazo de 15 dias você fez a escritura, você levou para o registro, não vai dar tempo de outra pessoa que fez a escritura registrar antes de você. Porque quando sair a sua certidão, já vai estar com o registro de outra pessoa. Então, um registro vai impedir o outro. Eu já ia perguntar sobre isso. Se haveria esse impedimento. É justamente por isso que a certidão de matrícula ela só vale 30 dias. Porque é o prazo de você conseguir fazer uma regularização. Entendi. Mas sempre foi 30 dias? Sim. Só na pandemia que teve, foi para 60, mas sempre foi 30. Interessante, viu? E para fechar essa parte dos corretores, eu queria que você desse um conselho para o corretor que quer se tornar uma referência dentro do mercado imobiliário e que você trouxesse um conselho, disse assim para o cara, faz isso. Com certeza é aprender sobre documentação imobiliária. Quando o corretor ele entende de documentação imobiliária, ele destrava o mercado. Até no sentido de olhar um imóvel e saber que ele pode vender aquele imóvel. Porque muitos também não vendem imóveis usados por medo do que desse imóvel pode lhe causar de prejuízo. Então, a partir do momento que você entende, você vende melhor. Você vai atender melhor os seus clientes, você vai ter a confiança dos seus clientes e você vai saber realmente o que você está fazendo. Então, é a base para a venda. A base para a venda. E como é que você avalia aqui esse crescimento, esse boom de corretores dentro do mercado imobiliário? Você que hoje ensina na Interface, então, ou seja, ajuda a formar turmas de corretores. Como é que você vê esse boom de corretores? Eu acho muito bom. Acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Eu acho que os melhores vão se destacar, não tem para onde correr. O mercado, ele é seletivo. Quem é bom profissional vai se destacar, vai estar lá no topo. Quem não vai ficando para trás. Não tem para onde correr. Mas acho que sim, o mercado precisa disso. O mercado precisa de novos profissionais renovados, com uma outra cabeça, com uma outra visão de mercado, né? Por muito tempo, a corretagem ela foi um segundo plano, né? Uma profissão de segundo plano. E hoje eu vejo profissionais muito bem-sucedidos na corretagem. Acho um mercado excelente. Acho um mercado, assim, para quem quiser encarar uma nova profissão, acho realmente assim, uma oportunidade de mudar de vida, realmente. Então, acho incrível, acho isso excelente. Show de bola. Eu fiz transição de carreira também. E eu escolhi, ao longo da minha vida, sempre deixar as outras coisas e focar cada vez mais no mercado imobiliário. E eu sempre falo que foi a melhor escolha que eu fiz até hoje na minha vida. Porque, assim, a liberdade que atuar dentro desse mercado me permite, liberdade geográfica, liberdade de ter tempo de qualidade com a família, liberdade para fazer coisas sem a necessidade de ter uma limitação de tempo, de horários, né, de horários e tudo mais. E mais do que isso, ver a transformação do cliente através de um trabalho bem feito, né? A gente, lá na imobiliária, a gente tem um volume de vendas assim, absurdo de indicação. E, às vezes de indicação que a gente nem sabe de onde veio, nem quem indicou. E mais curioso, quando a gente analisa as indicações, não o cara que comprou, mas o cara que indicou. Sim. Às vezes esse cara já teve um contato com um corretor. Ele já mora de um imóvel próprio. E grande parte deles nem conhece a gente fisicamente. Sim. Só acompanha o trabalho, aquilo que a gente transmite nas redes sociais, mas ainda assim confia. Eu falo que não existe retribuição melhor para a gente enquanto profissional do que o cliente que retorna, o cliente que indica. Então não tem reconhecimento melhor. É uma validação. Com certeza. Uma validação. Vale mais do que o dinheiro. Vale mais do que o dinheiro. Isso é verdade. E aí eu sempre pergunto, como é que você conseguiu meu contato? Não, foi fulano que me indicou. Aí eu falo, fulano de tal lugar? Não, é fulano de outro lugar. Às vezes o cliente fala assim, quem indicou e eu nem sei quem é a nem pessoa. Nem sabe, não tem nem como você saber, sei quem pô. É a pessoa. Fulano de tal engenheiro, meu Deus, tem 50 mil engenheiros. 50 mil engenheiros parceiros para você saber. Não sei mesmo quem foi que indicou. Na maioria das vezes é muito difícil identificar. É delicado. E como é que você vê, Maia, nos desafios hoje para regularizar um imóvel do ponto de vista dos agentes que participam do processo de regularização?
cartórios, prefeitura? Hoje aqui em Feira, né, na verdade, o extrajudicial veio para facilitar muito a vida da gente, né? Mas aqui em Feira, hoje, no que a gente está... A situação, né, atual aqui não está muito favorável. A gente está com 2 cartórios, os 2 registros de imóveis da cidade em intervenção, seja em processo aí de investigação. Então, tudo mudou muito. Vieram novas pessoas com a nova mentalidade. Então, o mercado, os construtores mesmo, diversos, estão com processos, inúmeros processos parados, sem o dinheiro rodando. Teve construtor que parou a equipe de trabalhar porque o dinheiro não está rodando, porque sem um cartório, Não a roda gente nada roda, né? Só rodaria irregular. Para poder o construtor receber, né, a gente precisa passar pelo processo de registro para o financiamento poder, o dinheiro do financiamento poder cair na conta do construtor. Então a gente gera um prejuízo em cadeia, né? É correspondente, é construtor, é o corretor que não recebe a comissão. Todo mundo. Então, assim, o mercado pra gente aqui em Feira tá bem difícil. Mas é realmente uma situação atípica que está acontecendo aqui. Geralmente a gente não tem esse tipo de dor de cabeça. Perfeito, perfeito. E você vê que cada agente que atua dentro do mercado, ele tem uma participação muito importante, Muito né? importante. E o nosso mercado, o mercado imobiliário, ele representa mais de 20% do PIB. Quando a gente pensa assim em mercado imobiliário, construção civil, todas as cadeias para trás, até que chegar no imóvel tem uma diversidade. Muito importante. E aí São começa a muitas travar. profissões envolvidas e a gente fala da construção civil, do engenheiro, do arquiteto. É muita gente envolvida, né, no processo da construção civil, de fato. Então, é realmente um mercado que gira muito dinheiro. Perfeito. Você atua só em feira? Não, atuo na Bahia toda. Na Bahia toda. E como é esse processo? Você faz online, vai presencial? Tem coisas que a gente consegue resolver online hoje. O eletrônico, né, o digital tem avançado muito. A gente consegue certidão, a gente consegue em qualquer lugar do Brasil. Certidão de nascimento, certidão de casamento, a gente consegue em qualquer lugar do Brasil. Às vezes o processo em si, né, o trâmite, precisa ser físico. Principalmente por causa das prefeituras das cidades, que geralmente são mais, como é que eu posso dizer? Mais ultrapassadas. Então, às vezes, algumas coisas... Por exemplo, uma guia que a gente faz, guia de TIV, por exemplo. A gente faz aqui em Feira tudo digital. O imposto de transmissão intervivos, que é o imposto que paga para poder fazer a escritura. O ITV aqui é feito uma guia online, a prefeitura vai lá, avalia, tudo digital. Tem cidades que a gente precisa ir lá para encher uma guia física, levar no cartório, para o cartório carimbar, para voltar na prefeitura, para a prefeitura gerar o boleto, então... Sem necessidade. Mas é porque realmente as cidades, né, a prefeitura ainda é ultrapassada, o processo ainda é ultrapassado. Entendi. Mas aí eu quero trazer um outro ponto. Outro dia eu estava conversando com um parceiro que ele é construtor. E ele falando que tem cidades que o processo anda muito mais rápido. E que Feira de Santana, Salvador, por exemplo, aqui, capital. Diz que o processo em Salvador roda muito mais rápido, né? Precisa de registro, dinheiro volta para o caixa da empresa rapidamente. Mas em Feira, por quê? Feira está atrasada, Agora a gente tem essa justificativa, né, da intervenção. Mas antes também a gente já tinha esses desafios. Uma burocraciazinha maior. Mas, assim, eu acredito que principalmente pelas pessoas que assumiam, né? Eram pessoas que vinham ali do funcionalismo público, estavam acostumados com outro ritmo, outra perspectiva, né? Do extrajudicial, realmente. E as outras cidades de Salvador mesmo, tem muitas pessoas que já são mais novas, que já entraram por concurso público, então que já tem uma visão mais moderna. E agiliza mais as coisas. E que prender o processo você não está ajudando no momento que você prende o processo, né? A gente tem que procurar a maneira de resolver. Você falou aí algumas vezes de judicial e extrajudicial. Isso. Se a gente fosse traduzir isso para a galera do Primeira Chave Podcast. O judicial é o que a gente vai realmente para o juiz, né? É o fórum, a parte judicial, realmente virar um processo judicial. E o extrajudicial é no cartório. Por exemplo, a gente pode fazer hoje um inventário no cartório, não precisa mais ser judicial. A gente só vai para o judicial realmente quando a gente não tem outra opção. Então, o inventário a gente consegue, uma uso capião, a gente consegue fazer extrajudicial pelo cartório. A adjudicação compulsória são processos que foram dados a possibilidade de serem feitos extrajudicial para desafogar realmente o judiciário, que a gente sabe que demora muito mais, e porque existe realmente a possibilidade de ser feito, né, no extra. Então, veio para facilitar muito.
Você é fora do âmbito do inventários judicial. são processos que eu já vi inventários aí de 30 anos. Um inventário extrajudicial, em 6 meses está resolvido. Quando é que há necessidade de fazer um inventário? Quando há o falecimento de uma das partes. Tem o proprietário, João e Maria. João faleceu, tem que fazer o inventário de João. Maria não consegue vender sozinha esse imóvel. Ou os dois faleceram, tem que fazer o inventário dos dois. Não, aquele imóvel ele não tem, como se ele não tivesse documento, né? Ele não tem como ser vendido, não tem como ser transferido porque... O cara que é o dono, em tese, não existe mais. Não existe mais. E aparece muito isso, viu, Maiana? Sim. O cara fala assim, não, mas eu consigo vender, eu sou o único filho. E aí? Não. Mesmo sendo o único filho... Não vende. Não tem como. Não vende. O que pode ser feito, né, que existe uma possibilidade de ser feita uma cessão de direitos hereditários, que é um tipo de escritura. Mas quando a pessoa compra por cessão, ela assume a responsabilidade de fazer o inventário. Então, muita gente não sabe, acha que está fazendo uma escritura de compra e venda. É uma escritura, mas não é de compra e venda, não é registrável. Então, a pessoa compra, acha ali que aquilo ali é uma escritura e ela tem que fazer um inventário para poder fazer a regularização desse imóvel. E o custo de um inventário é muito maior do que fazer uma escritura de compra e venda normal. Pronto, perfeito. Vamos pegar esse ponto aí. Comprei o imóvel, cessão de direito, o cara ali me vendeu, não fez o inventário, transferiu o direito dele sobre aquele imóvel para mim. E aí, se eu quiser vender esse imóvel, como é que funciona? Eu tenho que voltar lá atrás, fazer o inventário. Isso, regularizar. Mas onde é que eu vou encontrar essas partes os inventariantes lá? Como é que eu encontro? Muitas vezes, dependendo de como foi feita a sessão, a pessoa mesmo consegue fazer o inventário. O comprador. Não precisaria dos herdeiros. Perfeito. Mas dependendo de como foi feita essa escritura, se não teve a qualificação bem feita, se não constou os dados de todo mundo, se não foi partilhado certinho. Então, muitas coisas podem gerar um risco ali para a pessoa não conseguir fazer o inventário. Entendi. Entendeu? E aí a gente vai para onde? Um uso capião. Quando a gente não tem jeito para resolver, a gente vai para um uso capião. Agora, o uso capião, você precisa ter um tempo mínimo com aquele imóvel? Tem. É porque existem várias modalidades de uso capião. Então, a gente tem a modalidade ordinária, a extraordinária, mas o máximo, né, o tempo maior são 15 anos. 15 anos, dependendo do tipo mas da... tem 5, 10, 15... Aí, então, se o cara comprou, tem pouco tempo que ele comprou, uns 2, 3 anos, ele não consegue. Não consegue. No mínimo, 5 anos. No mínimo 5 anos. Mas a gente tem um plus aí nessa parte que, dependendo de como foi o histórico de vendas, a gente consegue somar as posses. Por exemplo, eu vendi para você, você tinha 5 anos e eu tenho 3 já que eu comprei. A gente somando, né? Nós dois temos 8 anos de posse. Se eu conseguir comprovar minha posse e a sua, tudo certo. Entendi. Interessante para a galera do Primeira Chave Podcast. Você vê que é uma verdadeira aula, né? E esse mercado é vastíssimo. Eu, particularmente, estou vendo muita coisa nova aqui. Acho que a melhor parte do podcast é essa. É que a gente aprende muito com as pessoas que vêm para cá. Porque você não está economizando nas informações, você está entregando muito conteúdo. E isso é muito importante, porque um dos pré-requisitos do Primeira Chave Podcast é trazer pessoas ultra selecionadas para entregar. Porque o objetivo é a gente levar a mensagem para que as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que acompanham aí o Primeira Chave Podcast, elas aprendam e se reinventem dentro daquilo que elas conseguiram ser transformadas aqui dentro do podcast. Eu estou muito contente, viu, Maiana? Estou muito contente com as contribuições que você trouxe, os insights, as dicas, as orientações. E principalmente porque a gente olha assim e fala assim, direito, advogado, meu Deus, eu prefiro pegar o cara e falar, tu resolve. Poucas pessoas querem entender mais a fundo. Né? E o que você está trazendo aqui é tornar um conteúdo que é juridiquês numa coisa mais simples, palatável. Isso. Né? E eu acredito que as pessoas que estão participando do curso da Interface, né, agora de TTI, sem sombra de dúvida, estão muito mais bem preparadas. Muito mais bem preparadas. Porque você, na minha opinião, é fantástica. E eu tenho puxado um gancho mesmo para a regularização de imóveis. Porque a regularização de imóveis, né? Ela é uma parte dentro do direito imobiliário. Né? O direito imobiliário é muito vasto. Então, a regularização é uma parte dentro do direito imobiliário.
Então, eu tenho trazido muito esse gancho nas aulas, eu tenho trazido muito isso. E muito a prática. Eu gosto muito de passar as experiências práticas, de contar realmente as histórias, as situações na prática para as pessoas entenderem que realmente que isso existe. Porque tem coisas que a gente fala, construiu no lote que não era seu. As pessoas acham que isso não é comum. Teve um construtor agora, o cara tem uns 12 anos que é construtor aqui em Feira de Santana. E aí ele me falando, cara, eu tô com uma situação aqui que eu não sei nem como resolver. Eu comecei a construir no lote e chegou uma pessoa dizendo que é dona. Moral da história, a pessoa de fato era dona do imóvel. Eita. A pessoa de fato era dona. E o terceiro que vendeu não era dono, falsificou a escritura. Mas detalhe, ela torrou o dinheiro que ele vendeu o lote. Torrou o dinheiro. E aí, agora, até hoje, o cara ainda me fala que não conseguia receber o dinheiro. Ele já perdoou algumas coisas, né? Que ele teve custo. Para você iniciar uma construção tem alguns custos. E eu queria até que você falasse um pouco disso. Até para quem tem um público que acompanha a gente, que são construtores, né? E às vezes o cara, como a situação que nós contamos aqui, sem revelar os nomes, obviamente, né? Que o cara atropelou tudo. Ele começou do meio do processo para o final. E aí eu queria que você trouxesse um pouco desses detalhes, assim, coisas que o cara precisa estar atento antes de começar a construir. Realmente, a construção ela precisa iniciar a partir do momento que a obra está regularizada. O que é que a gente precisa para poder construir um imóvel? Alvará de construção. A gente precisa de uma autorização da prefeitura para construir. Quando é que é concedido um alvará de construção? Quando o seu projeto está aprovado, quando você tem toda a documentação, você está com seu IPTU tudo em dias. Então, o que acontece? Que os construtores invertem a ordem das coisas e começam primeiro construindo ao invés de regularizar. Então, o problema está na inversão da ordem das coisas. Porque se ele tivesse procurado primeiro fazer a regularização, né, para depois ter o alvará dele tudo certinho, ele ia identificar que aquela escritura dele não era original, que a escritura estava falsificada. Né? Então, se ele tivesse seguido a ordem das coisas, ele não tinha tido esse problema. É porque para passar por esses órgãos, todos vão analisar também os documentos. Tudo é analisado. A certidão de ônus é obrigatória. O IPTU precisa estar quitado. Então, precisa estar no seu nome. A inscrição precisa estar no seu nome, senão você não dá entrada na obra. O sistema mesmo da prefeitura não permite que a gente dê entrada se a inscrição não tiver em nome da pessoa. Então, são barreiras que impedem que essas coisas aconteçam. E se aconteceu, significa que o cara pulou as etapas. Pulou as etapas. Tá vendo, gente? Entendeu? Tem que ficar esperto. Assim, eu super entendo construtores que no mercado que acham a oportunidade de imóveis irregulares. Claro que fazendo uma busca, deixando o mínimo de brecha possível para um problema acontecer. A gente sabe que o imóvel irregular é mais barato, é uma oportunidade de mercado para quem vai construir, quer um lucro maior, mas com toda a cautela do mundo. Senão o lucro vira um prejuízo gigante, né? Tem gente que só quer comprar. Só quer comprar. Eu vi aqui, maravilhoso terreno, numa localização incrível, eu vou comprar. Depois eu me viro de como é que eu vou regularizar. Se vira. E aí fica com dinheiro preso, né? Às vezes é um investimento que é para ser um investimento para ter um retorno, né? Para ter um lucro. Fica ali com dinheiro preso, parado. E o retorno vai embora. Essa situação aí mesmo, desse caso que a gente trouxe aqui, eu acho que o cara nem vai ter lucro nos imóveis. Porque o preço, a localização onde estão os imóveis, ele não tem muita margem para subir o preço. Não tem. Porque se ele subir o preço para compensar todo esse prejuízo que ele vem tendo ao longo do tempo, não vende. Não vai vender. Não vai vender. Então, ali, acredito que ele já aceitou, né, que ele vai ter um prejuízo dentro da negociação e está tentando minimizar o máximo possível o tamanho desse prejuízo, da agilidade dentro do processo. E aí, agora é que ele vai, depois que finalizar a documentação, que ele ainda vai começar esse processo de venda. Vamos falar de uma coisa boa também? Me conta um caso que você, ao terminar de fazer esse processo, você falou assim, pô, esse caso aqui, na minha opinião, foi um dos melhores que eu já fiz até hoje. Ou seja, pela transformação que isso gerou em você, ou a transformação que isso gerou no teu cliente. Nossa, eu acho que eu tenho muito essa perspectiva de acompanhar os clientes. E de não só acompanhar eles na regularização, de acompanhar o processo deles. E a gente estava com um cliente, com um correspondente,
E o cliente estava com um problema com o alvará, que estava com um problema na titularidade. E aí a gente conseguiu fazer uma alteração nesse alvará dele. E ele conseguiu a aprovação, era uma aquisição de terreno e construção. Sim. Ele não ia conseguir a aprovação do terreno porque o alvará estava com o nome errado. E a gente conseguiu e passou por essa aprovação do correspondente e a gente acompanhou. Agora eu estou registrando o contrato de financiamento dele. Eu sei, deu Então, tudo assim, certo. foi um processo assim que eu e o correspondente trabalhamos juntos para resolver a situação do cliente. Então, assim, comemorei como se fosse meu. É uma conquista ali como se fosse minha, é o processo do cliente ter dado certo. Que Então, maravilha. tanto eu como correspondente ficamos... Selma, foi Selma, Sim, né? sim. O negócio foi com Selma. A conceito. Então, eu e Selma, a gente trabalha muito alinhado, né? Nesse sentido de fazer ali o processo do cliente dar certo, de resolver o problema do cliente, realmente. Perfeito. E isso é muito importante, porque o cliente, de certa forma, ele não tem culpa, ele só quer que o negócio ande realmente para ele ficar... E foi por... Realmente o cliente era leigo. O cliente, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Ele tinha... O alvará tinha sido feito com uma outra pessoa, ou foi feito por ele mesmo, não lembro como foi. Mas, assim, foi realmente por falta de experiência. Foi realmente porque ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Você vê, né, velho? E aí você conseguir transformar o que parecia um problema, né? Em uma solução e está registrando já o contrato. E conseguir, o cliente vai conseguir fazer a obra dele, liberar o crédito dele, fazer a construção. Perfeito. E todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Mariana, a gente está indo já para o final do nosso podcast. Né? Foi uma verdadeira aula o que você trouxe aqui hoje para a gente. Né? As contribuições que você trouxe, os insights. E eu acho que isso ajuda muito. Né? Eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito. E acho que você entregou muito conteúdo, deu diversas dicas, diversos insights. E mais do que isso, ligou os alertas. Que às vezes no afã de fazer a venda, sim, que aí a gente trazer para o lado da construção, no afã de construir, você pula etapas. Só que você não calcula o risco disso lá na frente, os impactos que isso vai ter, quanto que isso vai te gerar de prejuízos. Às vezes prejuízos financeiros, às vezes prejuízos até de até embargos, né? De obra e tudo mais. E a gente ter a oportunidade de trazer um advogado imobiliarista aqui para falar com tanta propriedade do assunto, dar diversas dicas, diversas orientações, para mim é uma honra. Eu estou muito feliz e queria que você trouxesse, deixasse aqui para a galera que nos acompanha, olhando para a câmera, você trouxesse um conselho e desse uma mensagem, que essa mensagem ela vai reverberar Brasil e mundo afora. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite mais uma vez. Foi excelente estar aqui. E eu estou aqui compartilhando meu conhecimento, mas eu também aprendo com vocês, corretores, diariamente. Eu também tenho minhas dúvidas e tenho meus corretores que eu ligo e tiro as minhas dúvidas. Então, para mim, é uma honra realmente estar aqui falando para corretores. Eu amo falar, eu puxo a orelha, mas eu amo falar para corretores. Então, realmente, é um público que eu gosto muito de trabalhar. E realmente, para vocês corretores, o que eu peço é que tenham realmente cautela nas vendas, nas negociações, que analise a documentação direitinho, que se interesse pela documentação, porque isso vai fazer realmente o seu trabalho ser um trabalho diferenciado. E você tem mais clientes e mais vendas, que é o que a gente quer, né? Tem mais clientes e mais vendas. Perfeito. Então, pessoal, esse foi o Primeira Chave Podcast, mais um episódio. Nós tivemos a honra aqui de receber Mariana Oliveira, que trouxe muita contribuição para vocês. Vocês sabem, toda quinta-feira tem conteúdo aqui na nossa plataforma, tem conteúdo aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Se esse conteúdo de alguma forma atingiu você e gerou algum tipo de transformação, nada mais justo do que transferir isso para outras pessoas. Compartilha esse conteúdo com mais gente. Pede para as pessoas acompanharem a gente aqui no Primeira Chave Podcast. E até o próximo episódio.